te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Mateus 9, do 27 ao 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando. Você consegue imaginar essa cena? Jesus pelo meio do caminho e 2 cegos atrás dele, repetindo o tempo inteiro. Eles não gritaram uma vez só. Eles foram insistentes. E digo para você mais ainda, foram impertinentes. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Para nós, que somos ocidentais, que somos cristãos, entendemos bem esta palavra, mas tem um trechinho aqui, um pedacinho nessa frase, que os judeus entendem ainda melhor do que nós. Porque quando esses 2 cegos chamaram Jesus de filho de Davi, isso tinha um significado e um peso muito grande, gente. Quando eles falaram filho de Davi, eles estavam dizendo para Jesus: nós reconhecemos que você é aquele que havia de vir, que o Senhor é o enviado da parte de Deus, que as promessas de Deus estão sobre ti, que na tua pessoa se cumpriu aquilo que Deus havia comprometido com o seu povo, que enviaria um Messias, um Salvador. E esse Messias, vindo da parte de Deus, tem poder de realizar todas as coisas. Ou seja, se você não faz o que nós estamos pedindo, então você não pode ser o filho de Davi. E se você é o filho de Davi, curar a nossa cegueira, para você não é nada. Então, diante de todo o povo, esses 2 homens iam pelo caminho. Tu és o enviado de Deus, cura-nos. Tem compaixão de nós. E eu acho interessante que nós muitas vezes acreditamos que na palavra de Deus todas as pessoas que fizeram um pedido receberam a resposta no estalar de dedos. Não foi assim. É que a Bíblia, para nos contar, precisa nos contar nas poucas páginas. Não é? Você olha assim e diz: não, mas a Bíblia tem muitas páginas. Mas quantos milênios estão contidos aqui? Agora, os episódios foram contados em poucas páginas. E às vezes episódios que levaram anos para acontecer. Deus ouve a oração do seu povo, gente. Mas Deus tem um momento para atender essa oração.
E muitas vezes o Senhor não nos atende prontamente, porque Ele quer nos dar uma graça maior do que a cura de uma cegueira, maior do que a cura de um braço doente, maior do que a cura de um câncer. Que cura é essa? Que graça é essa que Deus quer nos dar? A graça de fazer uma experiência de fé. Tanto que esses homens foram pelo caminho, gritando e rezando, e enquanto eles insistiam na oração, se firmava ainda mais dentro dele a sua convicção em Jesus e a sua perseverança. Veja, a demora de Jesus em atendê-los não fez com que eles desistissem. Pelo contrário, tornou-os ainda mais obstinados na sua fé. E Jesus entrou na casa que não era a casa dos cegos. E eles não quiseram nem saber, eles entraram atrás. Eles já tinham seguido Jesus pela rua, pelo caminho inteiro. Jesus entrou em casa e eles se aproximaram dele e entraram também. E naquela hora, na intimidade daquele lar, Jesus perguntou para eles: acreditais que eu posso fazer isso? E eles não pensaram duas vezes para responder, porque no coração deles, eles já sabiam qual era a resposta. Eles já tinham se decidido: sim, Senhor. E então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a sua fé, a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Que palavra maravilhosa! E aqui está a grande pergunta que Jesus nos faz nesta manhã: acreditais que eu posso fazer isso? O que é que você tanto necessita para a sua vida? Esses cegos precisavam da cura dos seus olhos, porque eles sabiam que em grande parte o que eles precisavam fazer, o que eles precisavam viver, dependiam também dessa cura. O que eles tinham para apresentar a Jesus era a sua enfermidade, era a sua cegueira, era nisso que eles precisavam de ajuda. E você? Precisa de ajuda no quê? Essa moça do testemunho de ontem, testemunho que se repetiu hoje, graças a Deus, não só para mim, mas para todos aqueles que ontem não tiveram a oportunidade de acompanhar, você pode ouvir hoje novamente, ou pela primeira vez. Para aquela moça em vias de ser estuprada e assassinada, porque para este homem ter feito com que ela despisse a sua roupa e ele também se despisse. Gente, isso aí já constitui o estupro. Claro. Já constitui. Entende? O fato dele ter consumado ou não... Violência, né? É uma violência. O fato dele ter consumado ou não, isso daí, do ponto de vista penal, ia interferir muito pouco, porque ele a violentou. Isso quer dizer que ele já tinha cruzado aquele limite. Deus pôs a sua mão nesta situação e livrou esta mulher, porque ela teve coragem de fazer o que esses cegos fizeram, pelo caminho, como esses cegos, porque ela fez um caminho para dentro daquele mato. Pelo caminho ela seguiu fazendo a sua oração, uma declaração de confiança, como esses cegos. Isso aqui não é só uma súplica, é uma declaração de confiança. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós confiamos que tu podes. Tu és o filho de Davi, nós confiamos em ti. Tem compaixão de nós. Essa moça rezava um pouquinho diferente, porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. E com calma, com aquela calma que só a fé nos faz experimentar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, em momentos desesperadores, momentos que enlouqueceriam as pessoas, momentos de uma grande pressão, de uma angústia desmedida, você ter uma calma inabalável, uma calma inexplicável que vem da segurança de que Deus está com você e de que nada irá lhe acontecer, que Deus não o permita. E se Deus permitir alguma coisa,
desse sofrimento é porque Ele sabe como nos fazer sair dele. Eu não sei se você já teve essa experiência de enfrentar com calma o que a outros enlouqueceria. Mas uma calma que vem não da insanidade, uma calma que vem não da alienação, uma calma que vem não de você não saber a gravidade do que você está enfrentando, uma calma que vem da confiança de que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali essa moça seguia proclamando, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque o que ela precisava não era da cura dos olhos como esse cego. Ela precisava que Deus a livrasse desse estupro e a livrasse de ser morta. E o Senhor a ouviu. E hoje, nesta manhã, através da sua palavra, Jesus pergunta a você: você acredita que eu posso fazer por você o que você está me pedindo? Não pense duas vezes, não titubeie. Responda: sim, Senhor, eu creio. E se você tem dificuldade, completa a oração: sim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Venha em socorro da minha falta de fé. Porque depois deles responderem: sim, Senhor, eu creio, Jesus lhes disse: faça-se conforme a sua fé. Fé é nós acreditarmos que a palavra de Deus é verdade. Fé é, acreditando que a palavra de Deus é verdade, avançar como se já tivesse acontecido, ainda que a gente não veja. Porque a palavra de Deus me disse, eu avanço, eu vou, eu acredito, eu confio. Muitas das curas relatadas no Evangelho aconteceram no momento em que as pessoas, acreditando na palavra de Jesus, deram o passo. Não foi assim, elas viram o resultado e depois elas deram o passo, não. Elas acreditaram na palavra do Senhor, deram o passo e viram o resultado. Acreditaram, obedeceram e receberam. Nós muitas vezes queremos receber para depois obedecer e assim acreditar. E a gente diz isso: eu teria fé se eu tivesse recebido essa graça. Você teria recebido a graça se você tivesse a fé. E fé não é sentimento. Fé é ouvindo o que Deus me diz. Eu aderi porque Ele é o filho de Davi, Ele é o enviado de Deus, e aderindo ao que Ele diz, fazer o que Ele mandou, porque quando eu obedeço o que Deus me manda, o milagre acontece na minha vida. E Jesus, ouvindo a oração deles, lhes diz: faça-se conforme a vossa fé. Se eles tivessem acreditado pouco, teriam recebido pouco. Se eles acreditassem muito, receberiam muito, e foi o que eles receberam. Valdênia tem guardado para a noite de hoje no aprofundamento um testemunho, né, Val? Ela já tinha ali me adiantado alguma coisa. Nessa noite de hoje, ali no aprofundamento, um testemunho que foi oferecido para que fosse lido ali no aprofundamento. Vai nos falar de um... Não vou dar spoiler, não. Né? Mas a graça que aquela pessoa recebeu de uma cura física foi grande. Porque grande era a sua expectativa e a sua confiança em Deus. Porque a resposta do Senhor, por palavras, gente, ou por sentimento, ou por convicção no nosso coração, sempre é: receba do tamanho da sua fé. O quanto você acredita, aconteça para você. Você acredita pouco ou você acredita muito? O que aconteceria se Jesus pronunciasse sobre mim essa mesma palavra, essa mesma determinação que Ele pronunciou sobre esses cegos? O que aconteceria se Jesus dissesse para você nesta manhã: faça-se do jeito que você acredita,
conforme a sua fé. Eu confio a ponto de obter esta graça. Sabe, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a não parar nas incertezas. Eu não sou louco, não sou imprudente, mas eu aprendi a não parar nas incertezas. Se eu percebo no meu coração que existe algo de Deus ali para mim, ou se aquilo que eu estou pedindo para Deus é bom, é útil, tem a ver com a transformação da minha vida, a libertação de um pecado, o começo de uma nova história, um serviço que eu desejo prestar a nosso Senhor, se eu percebo que existe um bem guardado ali naquela atividade, não importa os contratempos, a gente avança. Nós comentamos aqui com vocês, tudo que começa, gente, tem os seus percalços, né? Sempre foi assim com a Canção Nova. Quando começou os seus encontros de evangelização, quando começou a comunidade Canção Nova, você acha que começou tudo pronto, certinho, sem problema? Um monte de percalço, dificuldades de dentro, dificuldades de fora, Faltou dúvida das pessoas, incompreensão de quem do The vê. Grandes? O evento do The Grandes? Quando nós tivemos, a Paula está lembrando aqui, nós tivemos há uns anos atrás um encontro, um acampamento de oração com o padre Robert de Grandes, ministeriado em cura e libertação, um nome reconhecido internacionalmente. Gente, naquela altura nós não estávamos preparados para receber aquele monte de gente. Nós tivemos 40 mil pessoas participando naquele dia. Travou a Dutra. Eu estava aqui em travou a Dutra, tá? Travou a Dutra, a rodovia Dutra. Faltou água na cidade e nas cidades ao redor, não é? Cruzeiro, Lorena, o pessoal ia buscar os fardos d'água para poder matar a sede daquele povo, porque às 4 horas da manhã já tinha uma multidão chegando. Eu me lembro porque eu ajudei a colocar os bancos no rincão. Foram 2 trabalhos, tinha uns bancos de madeira pesados, uns bancos de uns 6, 8 metros de madeira maciça. Aí a gente catava aquilo lá, os rapazes colocava tudo certinho. Naquele dia a gente sabia que haveria uma grande multidão. Nós forramos aquele rincão de bancos. Quando o povo começou a chegar, a gente percebeu que ou eram os bancos ou era o povo. Toca nós outra vez a pegar os bancos e a tirar. As pessoas participaram em pé, do começo até o fim daquele evento. Mas quantas graças aconteceram. Um deficiente físico levantou da cadeira de rodas diante dos olhos da enfermeira que cuidava dele. Havia lá um neurologista que foi fazer a avaliação do que tinha acontecido com aquele homem. E disse, isso é um milagre, isso não podia ter acontecido. Naturalmente, seria impossível. Então veja, as coisas de Deus sempre têm as suas dificuldades. E diante das dificuldades, nós podemos ser tentados pela incerteza. Talvez a incerteza de dizer, não vamos avançar com isso não, que vai dar problema. Não, esse encontro está muito cheio, as pessoas, vai faltar comida para as pessoas. Essa preocupação não era só da Canção Nova, os discípulos já tinham, mestre, dispensa essa multidão, vai faltar ficando tarde, eles vão desmaiar pelo caminho, nós estamos no deserto, não tem comida para esse povo, não tem nenhum botequinho aqui perto onde eles possam comprar uma água, onde eles possam comprar um peixinho, um pãozinho. 25 anos atrás, né? Oi? 25 Isso anos foi 25 anos atrás, mas o botequinho que eu estou falando é lá da época de Jesus. Ah, tá. Esse faz mais tempo. Esse é o botequinho no deserto. Tá? Esse tem mais ou menos uns 2000 anos, tá? E os discípulos viraram para ele e disseram, não tem lugar onde esse povo possa comprar nada. E Jesus disse para eles, calma, o que tem aí? E alguém descrente chegou para ele e disse, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão que está aqui? Jesus, senta todo mundo, que vai dar para todo mundo comer. Gente, o que aconteceu não foi simplesmente a partilha, como muitos gostam de dizer, houve a partilha. Mas os discípulos fizeram o relato de um milagre.
Não havia o suficiente para aquele povo comer. E contam que depois ainda sobrou 12 cestos de comida. 12 cestos. Houve uma superabundância da graça de Deus, porque não pararam nas suas incertezas. Você vai parar na sua incerteza? Você vai deixar a dúvida governar a sua vida? Você vai se guiar pela cabeça das outras pessoas? Se pelo menos fossem boas ideias, se fosse um incentivo em direção à vida, mas muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm é para nos fazer desistir do que é certo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida no que diz respeito à sua intimidade, à sua particularidade, ao seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Você às vezes fica se atormentando pelo que os outros pensam de você. Que você perdoou o seu marido, que você perdoou os erros que ele cometeu, ou a traição que a sua esposa cometeu, e agora, depois de ter perdoado, o que está pesando para você é a humilhação dos outros saberem, e você preocupado com o que os outros vão pensar, que você está fazendo um papel de bobo. Você vai se guiar pela cabeça de quem não põe comida na sua mesa e de quem não acorda do seu lado? Se pelo menos fosse uma incerteza em direção ao bem, né? Mas é uma incerteza para nos fazer desistir da nossa família, dos nossos filhos, do nosso matrimônio. Não pare nessas incertezas, porque esses momentos de dificuldade se convertem muito facilmente nos momentos de maior graça da nossa vida. As dificuldades nas mãos de Jesus tem o poder de serem convertidas em milagres. Você pode olhar que a maioria dos milagres que Jesus fez, isso para não dizer a totalidade, Jesus partiu de algo que colocaram nas suas mãos, puseram nas suas mãos, puseram problemas, puseram dificuldades nas suas mãos. Parece que a dificuldade é a matéria-prima para Deus fazer milagre. A dificuldade que você está enfrentando tem o potencial de se transformar na maior experiência da sua vida, na grande experiência que vai iluminar a sua vida. Essa dificuldade é a grande experiência de você experimentar o amor de Deus na sua vida. Não pare, porque Jesus te diz: seja feito conforme a sua fé. Eu confio ao ponto de obter essa graça? A minha confiança chegou aí? Nós podemos notar que a fé alcançou a graça quando durante a oração a pessoa tem certeza que foi atendida. Essa é uma experiência que quem reza faz. A gente nota que a nossa fé alcançou da parte de Deus a graça. Não é quando a gente vê o resultado pronto, não. É quando no nosso íntimo, no nosso coração vem uma certeza: Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração, eu vou ser atendido nessa oração. E é uma certeza que às vezes até impacienta quem está à nossa volta. A pessoa olha e diz: como é que ele pode estar calmo? Enlouqueceu. Não, não enlouqueceu não, tem uma certeza dentro de nós. O que você ia falar? A pessoa está alienada, né? Pensa que a gente está alienado. Mas não é alienação. No seu coração se forma a certeza de que Deus já lhe concedeu a resposta ao seu pedido. Loucura para quem não reza. Loucura para quem não conhece a Deus. Mas sabedoria, diz a palavra de Deus, para aqueles que estão no Senhor. Por isso que o mundo não reconhece a maneira como a gente vive. E por isso que a gente que vive essa experiência, achamos loucura que o mundo vive. Eu acho esse mundo louco. Eu acho uma loucura a pessoa viver sem Deus. Eu acho uma loucura a pessoa viver sem paz. Uma pessoa viver sem alegria. Eu acho uma loucura a pessoa trocar o benefício, a paz, o amor do seu lar por fantasias. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura a pessoa ficar se desperdiçando com droga, com álcool, estragando a própria mente, estragando o próprio corpo, se adoecendo. Tendo intimidade, gente, com pessoa que nunca viu na vida. Que coisa triste você abrir o seu sagrado, você abrir aquilo que existe mais íntimo em você para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não sabe o que essa pessoa pode passar para você, você não sabe o mal que essa pessoa pode fazer para você. E isso é loucura.
Tem gente que acha loucura a gente gostar de si, a gente viver a castidade, a gente preservar o nosso corpo, a gente se entender como sagrado, como santo, templo de Deus. Tem gente que acha isso loucura. Eu acho loucura uma vida pervertida. Uma roleta russa. Você não sabe com quem que você está envolvendo, você não sabe para onde que essa pessoa vai te levar, você não sabe o que ela vai fazer com você, porque depois que você se entrega àquele momento de loucura, você se torna um refém daquela pessoa. Você vai se deixar viver como um refém, mas Márcio, eu já caí nisso. Levanta a cabeça. Nenhum pecado que você cometeu pode fazer de você escravo de outra pessoa. Toca a sua vida para frente. Eu tenho medo que descubram. Não, melhor que descubram e você encare a sua vida na verdade e você limpe a sujeira que você fez, do que você viver à míngua, morrendo triste, com medo do que possam fazer contra você. De jeito nenhum. Louvado seja Deus por esse testemunho que veio ontem. Depois eu vou fazer igual a Paula falou. Contar pra... Não, vou assistir. Quero ouvir o outro testemunho. Não é? Quero ouvir o outro testemunho. Do que é a salvação de Deus quando entra, inclusive numa situação escandalosa que envolve uma família. E aquilo que era escândalo se torna trampolim para o céu. Se torna trampolim para a graça de Deus. Gente, nós jamais deveríamos esquecer de que nenhuma circunstância terrena, nenhuma pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Se nós nos firmarmos no fato de que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus ela é sustentada pelo próprio Deus. Deus sustenta a sua palavra e não tem nenhuma circunstância terrena que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Qualquer que seja ela. Passará o céu e a terra, mas não deixará de se cumprir um pingo de um i da palavra de Deus. E o que foi que o Senhor nos disse? Porque você se uniu a mim, eu o livrarei. Eu o protegerei. Nós não vamos reduzir a palavra de Deus a esse versículo, não vamos. Mas nós temos que entender que em cada versículo da palavra de Deus está a palavra de Deus por inteiro. Assim como um padre que na hora de celebrar a Eucaristia consagra ali, isso a gente já viu tantas vezes aqui nesse centro de evangelização, nós vimos tantas vezes nesse rincão, o sacerdote naquele momento consagrar dezenas de milhares de hóstias, de partículas, dezenas de milhares, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 70 mil hóstias consagradas, 70 mil, e naquelas 70 mil hóstias, o que há nelas, depois de consagradas? O corpo de Cristo por inteiro, nas 70 mil. Mas e naquela umazinha que eu comunguei? Está o corpo de Cristo por inteiro. Assim é com a palavra de Deus. Jesus está presente em toda a Bíblia, mas Jesus está presente por inteiro em cada versículo desta palavra. Jesus está presente nessa pergunta que Ele está fazendo para você nessa manhã. Você acredita que eu posso fazer por você o que você está me pedindo? Porque eu tenho disposição e vou te dar conforme a sua fé. Eu não posso esquecer disso. Você não pode esquecer disso, que não há nada que possa impedir a Deus de honrar a palavra que Ele te deu, de honrar a certeza que Ele colocou no seu coração. Não pare diante das incertezas, não deixe a dúvida bloquear você. Se você está indeciso, resolva esse problema da indecisão. Fique com o que é de Deus. Vá com Deus que é seguro. Vá com Deus porque ali sim é êxito verdadeiro, não é? Agora, qual que é o nosso problema? O problema é que nós fomos educados para a incerteza. Nesse mundo que está sempre mudando, os nossos pais nos ensinaram a não confiar. Nós fomos educados para isso. E eu digo para você, não escapo não. Porque muitas vezes eu sento os meus filhos e digo, acredite nas pessoas, mas acredite desconfiando.
Você tem que ser inteligente, você tem que ser esperto. Preste atenção no que você está ouvindo. Você tem que discernir se a pessoa é pelo seu bem, se ela não é. E aí eles estão numa fase, né, assim, de juventude. Muitas vezes topam ali com as fantasias, as ilusões e até as mentiras dos amigos. Aí chega em casa, conta. Aí eu acho ótimo que eu sento e falo assim, mas é verdade? Será que é? Você se perguntou isso, se perguntou aquilo. E aí eles vão amadurecendo, vão ficando espertos. Aí eles se questionam lá na frente, papai tinha razão. É mentira. Nessa vida nós somos educados para desconfiar. A gente confia desconfiando. E é questão de prudência, gente. Você confia no seu marido? Confio. Cegamente? Não, tem que confiar de olho aberto. Vigiai. Até ajudar ele, né? Orai. Você confia, mas você acompanha. Você confia, mas não joga a pessoa às traças. Tive uma amiga minha que o marido dela participava do grupo lá dos Alcoólicos Anônimos. E um dia ela foi lá, porque ele tinha um problema sério de alcoolismo. Tinha, não tem, né? Porque quem tem essa doença carrega até o final da vida. E um dia que ela foi lá nos Alcoólicos Anônimos, começou uma brincadeira. Que tinha uma mocinha que tinha idade para ser filha dele. E todo mundo falou, ih, agora chegou a esposa. Mas falava na frente dela. Então era sinal de que eles tinham liberdade para poder brincar. Que eles viam que havia um apego entre eles, mas que não tinha acontecido nada além, porque eles estavam brincando. E aí ela me contou isso, riu e disse que para ela era tranquilo. Eu disse para ela, é tranquilo. Mas abre o olho e presta atenção. Você está ouvindo, minha filha? Fica esperta. Aí ela, falei, vai lá no Alcoólicos Anônimos, nem que seja para ver que teu marido tem dona. Tô aqui. Né? Vai lá, se diz, ó, ele tem mulher, eu tô aqui. Ela falou, eu confio no meu marido. Eu falei, e eu acredito que você confia, mas confie cuidando e não abandonando. Nós fomos educados na vida assim, e nesse mundo, no que diz respeito ao natural, a gente tem que acreditar desse jeito, gente. Com o olho aberto e outro, durma com o olho aberto. Mas com Deus é diferente. Com esse Pai que nunca falha conosco, é confiança absoluta. Quando a palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no outro homem, é aquele homem, aquele ser humano que confia no outro ser humano como se aquele ser humano fosse Deus, como se aquele ser humano nunca fosse trair, como se aquele ser humano nunca fosse errar. Quem confia no outro ser humano, assim vai se decepcionar. Porque está dando para um ser de carne, um ser falível, a confiança que só a Deus se deve dar. Deus quer que nós confiemos na sua palavra, sem buscar outras garantias. Então Ele está disposto a nos dar segundo a nossa fé. Faz o que te cabe. Beba o remédio na hora certinha, procure um médico, faça o seu tratamento, cuide da sua saúde, faça exercício, descanse, porque você precisa descansar, senão você vai adoecer. Não se atormente nos seus pensamentos. Paula partilhou agora com vocês, Paula já havia partilhado comigo, e ela disse, o meu irmão é vítima da angústia. Desse tempo que nós estamos vivendo e que tem judiado de muita gente. E a angústia mata a gente. Porque vai atormentando a gente, atormentando. Você precisa descansar. Você tem que parar de se atormentar nos seus pensamentos, mas não sei como fazer. Colocando a sua confiança em Deus. Deus quer que nós o busquemos sem depositar a nossa confiança em outras garantias. Faça a sua parte, igual eu disse para você, mas ponha a sua garantia em Deus. E essa palavra fala ao meu coração que é preciso seguir o exemplo desses cegos. A exemplo deles, seguir Jesus, clamando sem jamais desanimar. Cola com Jesus. Cola nele. Vai atrás dele, entra onde ele estiver, fazendo a sua oração incessante. Eles não multiplicaram as palavras, eles não ficaram dizendo grandes textos,
eles não ficaram buscando outras palavras da Escritura. A oração desses homens, gente, era assim, direta, igual uma flecha. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E eles fizeram disso uma jaculatória. Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Porque vai ter uma hora que Deus vai te atender, nem que seja para Ele ter sossego. Mas vai atender você. Seguir Jesus, manifestar-lhe as nossas necessidades e proclamar a nossa fé no seu poder. E com confiança acolher a graça que Ele tem para nós. Porque quando nós confiamos, nós não nos deixamos desanimar. Você confia em Deus? Coloque as mãos sobre o seu peito. Pense em Jesus agora diante de você. Porque a fé nos leva a esperar. Nos leva a insistir na bondade de Deus. Que não nos abandonará. Deus não abandonou essa mulher do testemunho. Deus não vai abandonar você. Diante do que você está suplicando a ajuda do Senhor, Jesus lhe pergunta: acreditais? Acreditais que eu possa fazer isso? Responda a Ele, meu irmão. Responda a Ele, minha irmã, que você confia absolutamente que Ele pode isso e que Ele pode muito mais. Xandaria ori, alaba xandarala. Eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumentai a minha fé. E eu peço por mim e por todos que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Porque eu sou dessas que colo em Jesus, viu, gente? E você também pode ser. Estou aqui com o meu terço na mão. E é assim que eu vivo. Ontem mesmo, com essa notícia do meu irmão, eu ia fazendo as coisas da casa, às vezes chorando, e colava lá, no meu altar, onde eu tenho a imagem de Nossa Senhora, de Fátima, e conversava com Jesus. Já coloquei uma cadeira do lado ali, colada, e faço as coisas, e volto lá, e converso com o Senhor. E tinha momentos da minha vida, em que é como o Márcio falou, jaculatória. Quando meu marido estava na UTI, é o amor da minha vida, Jesus. E olhava para a cruz, não tinha outra oração, é o amor da minha vida. Qual é a sua jaculatória agora? Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, são filhos que estão nas UTIs, filhas, com mães com crianças pequenas. Jesus, misericórdia. Eu peço por tantas pessoas que hoje me pediram oração. E você? Você acredita no Senhor? Eu confio, Senhor. Eu espero em Ti. Eu sei que mesmo as situações mais complexas, mais difíceis, impossíveis aos olhos humanos, para o Senhor não. Para o Senhor não é. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mas
Confio porque a sua vontade é a melhor que a minha. O Senhor sabe o que é melhor para aquela mãe, para aquela filha, para aquela família. Eu não sei, eu sou limitada, Senhor, mas eu estou aqui, colada no Senhor. Fique colado no Senhor nessa manhã, como aqueles 2 cegos, Val do céu, eles saíram gritando, seguiram gritando, tem compaixão de nós, filho de Davi. E a gente pode, né? Não precisa gritar, né? Mas do jeito que a gente for, cada um vai fazer a sua oração, mas confiantes no Senhor. Senhor, atende a nossa oração. Atende.